necessitamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Tu és o ar que nós recebemos, Tu és o nosso povo do dia, Tu és o pão vivo que descemos ao lado dele. Louvado seja Deus. Que hoje nós possamos ter os corações gratos a Deus por mais um dia de vida, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. E diante de um tempo tão difícil, onde a Bíblia diz que nós estamos vivendo o início das dores, o Senhor tem sido fiel e cuidado, zelado com as nossas vidas. Por isso, como é importante dizermos a Deus todos os dias da nossa vida: renova-me, Senhor, e que muito que há em mim necessita ser mudado. Antigamente era tudo, mas Deus já fez obra linda. Deus está fazendo uma obra maravilhosa, pois Ele é o construtor, e aquele que começou uma boa obra há de completar. Então saiba, meu irmão e minha irmã, que você já é uma bênção do Senhor. Deus já fez muita coisa por nós. Ele já morreu a nossa morte, já conquistou a nossa salvação. Agora é o nosso tempo de buscarmos a Deus e adorar em espírito e em verdade, porque Ele desceu do céu e ainda busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque dele e para Ele são todas as coisas, e nós somos teus, Senhor. Por isso nós te pedimos a tua bênção nesta hora, que o Senhor receba a adoração, que o Senhor receba os louvores, e que tudo que for ministrado, falado, seja para a honra e glória do teu santo nome. Usa as nossas vidas no alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, Senhor, e que o corpo, a alma e o espírito sejam tomados na plenitude do teu Espírito, que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Diga, Senhor, eu existo para te dar glórias, eu existo para te adorar. Glória
salva de palmas a Jesus? Aleluia. A igreja pode tomar seus assentos. Amém. Queria agradecer a presença de todos aqui no culto presencial e também os irmãos que estão conosco na live. Que o Espírito Santo possa falar aos vossos corações. Hoje, quinta-feira, dia 14 de dezembro do ano de 2023, e eu tenho uma palavra profética para a sua vida, qual o Senhor nos revelou hoje pela manhã, que nós não entraremos em 2024 sem recebermos os milagres do Senhor. Então, nós estamos a alguns passos, apenas de alguns dias, de receber aquilo que vem do alto, aquilo que é teu, aquilo que já foi preparado para a tua vida, antes mesmo da consumação dos séculos. E quando o Senhor fala, a igreja reconhece a sua voz, porque Jesus é o nosso pastor e Ele sabe que as suas ovelhas conhecem o som da sua voz. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado porque tu és o Deus que fala no oculto, no profundo, no escondido do nosso coração. E nesta noite, nada mais e nada menos do que a tua glória, os teus milagres, do que a virtude do teu Espírito Santo descendo sobre as nossas vidas, curando, transformando, mudando, Pai, porque a tua presença é transformadora. Por isso, toma-nos na plenitude da tua graça e faz saber ao teu povo os teus oráculos, os teus propósitos e a tua vontade. Eu lhe peço sobre a vida da pastora Orlando Bueno, sobre a minha vida, a qual estaremos aqui ministrando, que o Senhor nos tome a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, tudo que somos, tudo que temos, mas que seja tomado por ti. E que o Senhor seja engrandecido e que nós sejamos ferramentas nas tuas mãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Vamos dar continuidade ao culto de quinta passada, onde nós iniciamos o livro de Tiago, o primeiro livro de Tiago, onde nós aprendemos bastante sobre a sabedoria de Deus, do verso 5 ao 8, e eu vou estar falando do verso 9 ao 12, e o pastor André 13 ao 15, para nós finalizarmos essa etapa. Amém? E a palavra do Senhor nos diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém e amém. Nós temos falado bastante nos cultos sobre sabedoria, mas não a sabedoria humana, a sabedoria do Senhor. Um homem sábio, ele anda na verdade de Cristo, e essa verdade para ele é sim, sim e não, não. O verso 9, ele se inicia dizendo: o irmão, porém, de condição humilde, o homem que na sua humanidade, ele venha ter uma condição humilde. O que quer dizer ter uma condição humilde? A sua índole, a sua natureza. Então, nós podemos nos utilizar da sabedoria de ser pessoas humildes. Humildes não quer dizer que as pessoas vão fazer o que quer com a gente. Humildade é diferente
né? Porque às vezes tem pessoas que acham que humildade é aquela pessoa que tem pouca condição financeira, é uma pessoa de pouco estudo. Muito pelo contrário, uma pessoa humilde, uma pessoa sábia, uma pessoa rica de conhecimento, né? E é um conhecimento vindo do Senhor. Então, o homem humilde é o homem capaz de perceber a si mesmo, a sua condição, que você é, o que nós verdadeiramente somos. Nós somos servos do Senhor, nós somos pó e voltaremos ao pó. Estamos aqui com um único propósito: de adorar, servir a Deus, fazer a sua vontade, ser luz neste mundo, para mostrar aos que ainda não conhecem a Jesus. Nós venhamos a falar de Jesus, para que também eles venham a conhecer o Senhor e ter a oportunidade de crer e receber a vida eterna. Então, essa é a verdadeira sabedoria do humilde. Então, nós temos que saber quem somos, levar em conta a necessidade do nosso próximo, que o nosso próximo está sedento de várias necessidades, mas são necessidades que nós podemos oferecer, que nós podemos atender, né? E nós conseguimos ver a necessidade do próximo e o bem-estar das pessoas. Pessoas que relacionam, têm um bom relacionamento, ao invés de focar somente em si. Então, a pessoa humilde, ela sabe a sua condição, ela sabe qual é o nosso papel aqui neste mundo, e nós mostrando para outras pessoas. E entendemos que o que nós recebemos não é só para nós, é para todos. É para todos, e nós temos que repartir, nós temos que distribuir, porque de graça tudo foi dado para nós, e nós temos que distribuir, porque nós temos muitas coisas a oferecer. E nós conseguindo perceber isso, se a gente tiver esse discernimento, esse entendimento, quem nós somos, qual o nosso caráter, como conduzimos a nossa vida, isso é o que verdadeiramente importa. Ser verdadeiro. Isso é o que mais importa. A nossa condição, a nossa condição de servos humildes. Uma vida, não uma vida, né, somente de aparência. Uma vida que somente a gente interpreta que a gente é uma coisa e dentro de nós somos outras. Nós temos que ser verdadeiros, porque tudo que é verdadeiro tem um propósito proveitoso. E nós temos que ser e andar sempre com objetivo. Assim como Jesus veio com um objetivo e um propósito, a nossa vida tem que ser cheia de objetivos e cheia de propósitos. Isso é uma vida verdadeira, isso é uma vida plena, isso é uma vida extraordinária. E isso que Jesus conquistou para nós, e é isso que Ele deseja que nós venhamos a viver. Pois a palavra também ela segue dizendo assim, no verso 9 ainda: se você tiver que se gloriar, a sua humildade, glorie na sua dignidade. Então, que a gente tenha a se encher o nosso coração, se envaidecer, vamos dizer assim, que é muito diferente de soberba, né? A gente fica vaidoso. É a mesma coisa quando a gente tem um filho que se forma, a gente fica vaidoso, né? No bom sentido, não com soberba, achando que aquela situação, o filho é melhor que todos. Não, é uma sensação, é uma vaidade não excessiva, uma vaidade normal, né? Então, essa vaidade, nós, de uma boa moral, de ser uma pessoa respeitosa, uma pessoa honrada, uma pessoa com qualidades, né, com nobreza, isso sim, nós temos que ter a vaidade, ficar felizes com essa condição, não condição de soberbo, né? O soberbo, ele tem um fim prático,
mas a pessoa humilde. A palavra é bem clara, que você se glorie-se de ser dessa forma. Porque se você é dessa forma, você é um verdadeiro cristão. É um verdadeiro cristão sábio, que viver em humildade na presença do Senhor é a melhor coisa que nós temos para oferecer para Deus. E no verso 10, ele diz assim: e o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. E o rico, na sua insignificância, o que quer dizer isso? Porque o rico, a única coisa que ele tem é dinheiro. Ele não tem mais nada a não ser o dinheiro. Então ele pode se considerar o homem mais miserável que existe. O homem rico que não tem Deus é o homem mais miserável que existe. O homem, ele pode ser rico, ele pode ter muito dinheiro, mas ele, para ser completo, ele tem que ter Deus, porque senão ele é uma pessoa vazia, é uma pessoa oca, que não tem nada para oferecer. Por que acontece, né, que o homem que na sua riqueza, no seu dinheiro, ele passa como uma flor da erva? Porque ele é tão insignificante, ele é tão incontável, ele é tão pouco valorizado. E por quê? Porque ele dá mais valor às coisas que ele tem, o dinheiro que ele tem, as propriedades que ele tem, o carro que ele tem, mas ele não dá valor. O que é mais importante, às vezes, que ele tem na mão dele é a família, é seus filhos, é seus amigos. Então, o único valor que ele dá é valor no dinheiro. E quando essa pessoa, ela vê os problemas, vê as dificuldades, né? Essa pessoa, ela tem muito dinheiro, ela tem muita condição, mas ela se apavora, mesmo assim, quando ela se encontra numa dificuldade. Por quê? Porque ela não está alicerçada, na base que é Cristo, no conhecimento de Cristo. Porque o cristão, ele passa por dificuldades, por tribulações, mas nós temos a certeza que o Senhor nos livra de todas. Nosso Senhor nos livra de todas as tentações, de todas as nossas provações. Mas aquele que não tem Deus, ele fala do rico, porque o rico, ele tem muito amor ao dinheiro. Então, quem não tem Deus, quando ele passa por uma adversidade dessa, ele quer se suicidar, ele se descabela, sabe? Porque a única coisa que ele tem na mão dele, se é o dinheiro, que é retirado o dinheiro dele, ele não sabe fazer mais nada. Então, por isso que a gente tem que estar preparado. Nós podemos conquistar sim as coisas que o Senhor preparou e fez esse mundo lindo e maravilhoso para todos nós. Nós temos que andar com Deus, porque se nós não andar com Deus, nós vamos estar preparados para o dia mau. E na hora que vir a tentação, a gente esquece que o Senhor nos livra de todas elas. Então nós precisamos estar alicerçados, né, para não entrar em desespero. Quem não está alicerçado entra em desespero. Então nós temos que nos utilizar dessa sabedoria, dessa promessa que o Senhor deixou para nós, que Ele nos livraria de todas as tentações. Mas nós temos que permanecer nesse Deus, firmes, constantes, né? E o que tem que permanecer em nós é a nossa fé, o nosso amor, né? A nossa esperança em Deus. Porque se nós colocarmos a nossa esperança, a nossa força nas coisas que nós temos, vem um vento, não precisa nem ser muito forte, ele derruba, nos derruba e nos joga na lama, e é isso que nós temos que vigiar, cuidar, né, de nós, da nossa vida, né, daqueles que estão ao nosso redor. E ele ainda diz aqui no verso 11: porque o sol se levanta com o seu ardente calor
e a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do asfalto. Assim também se murchará o rio em seus caminhos. Então, se ele não tiver a presença de Deus, ele vai se perder no caminho. Mas com Deus somos tentados, mas somos livrados. Não somos tentados por Deus, somos tentados pelas circunstâncias, pelo nosso querer, pela nossa vontade, pelo inimigo, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, às vezes a nossa teimosia, a nossa vontade nos leva a gente perecer, porque a gente não quer abrir mão de nada, a gente só quer as coisas da nossa maneira. Então nós sofremos consequências que nós mesmos agimos. Então nós temos que ter esse cuidado para que Deus venha, nos socorrer de todos os nossos caminhos. E o Senhor é o que nos fortalece, é o Senhor que habita em nós, que cuida de nós, e que cada dia tem mostrado para nós o caminho que nós devemos andar, a condição que devemos andar. Devemos andar na verdade, devemos ser praticantes daquilo que nós aprendemos, porque senão nós não estamos sendo verdadeiros. E o céu só vai entrar verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, para que a gente não venha cair em tentação, nós não devemos agir nunca na nossa vontade, mas sempre na presença do Senhor. E ele diz no verso 12: feliz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz o homem, feliz e abençoado o homem que suporta com perseverança. Um homem perseverante é um homem constante na luta, constante na alegria, constante na dor, constante no luto, constante em todos os momentos. Não tem outra forma, não tem outra forma de um dia a gente agir de uma forma e outro dia a gente agir de outra forma. Um dia eu sou crente, outro dia eu não sou crente. Um dia eu confio em Deus, outro dia eu não confio em Deus. Nós temos que ser perseverantes. Tudo que nós queremos conquistar, se nós não tivermos perseverança, nós não conseguimos atingir o grande objetivo. Todos aqueles que são vitoriosos é porque foram perseverantes. E a palavra, ela é muito clara, não deixa dúvida nenhuma, é uma palavra muito simples. Se você é constante, se sua mente, seu espírito, as suas atitudes, os seus propósitos são constantes, o que ele fala na palavra? Que você será aprovado. Nós estamos passando por uma prova. Esse mundo é uma prova para sermos aprovados. E esses aprovados, vão ser aqueles que são constantes no Senhor. Nós conseguimos ser constantes em tantas situações da nossa vida, mas nós achamos tão difícil ser constante. Num Deus que fez tudo por nós já morreu a nossa morte, sofreu o que nós não conseguiríamos passar, nos deu a vida eterna, e a gente ainda acha difícil. Por quê? Porque às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas que desagradam a Deus. Então nós não queremos abrir mão de nada, nós temos que abrir mão. Quando nós falamos, às vezes, para aconselhamento, para casal, para filho, para qualquer pessoa, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Nós não somos donos, não podemos ser donos da verdade e achar que nós somos autossuficientes e que nós não precisamos de ninguém. Então nós temos que abrir mão. E o Senhor, Ele pede, que a gente tenha que abrir mão de algumas coisas para viver uma vida abundante, uma vida
O Senhor é tão maravilhoso que servir a Ele sempre nos recompensa, porque Ele tem mais de 8.000 promessas na palavra do Senhor e Ele cumpre todas elas na minha vida e na sua vida. Só depende de nós querermos abrir nosso coração e dizer: eu quero, Senhor, eu quero ser um servo verdadeiro, eu quero. Eu aceito essas dificuldades que eu sei que eu estou passando, porque eu sei que isso vai me fortalecer, vai me trazer conhecimento, porque se eu estou passando por isso, é porque tem um propósito. Lá na frente, às vezes eu vou precisar me utilizar desse aprendizado, dessa inovação, para que eu venha ter sabedoria para conduzir no momento oportuno o que vai ser proposto para mim. E ele diz assim: eu vou te dar uma recompensa, pois ele tudo nos recompensa. Receberemos a coroa da vida. Deus proporcionou para nós uma vida eterna, e uma vida eterna de alegria, de paz, de gozo, onde não vai ter dor, não vai ter provação, não vai ter conta para pagar, né? Não vai ter preocupação, as preocupações que a gente tem com a nossa casa, com nossos irmãos, com os nossos filhos, com nossos amigos, com tantas coisas que nós nos preocupamos. Ele vai dar essa coroa. O que é essa coroa da vida? É a vitória sobre a morte. Os crentes receberão, aqueles que creem, quando Jesus vier buscar a igreja, mas a igreja de Cristo verdadeira. E ele diz: quando eu vir buscar para a igreja, haverá fé no terra, haverá aqueles que confiam em mim, haverá aqueles que eu posso fechar os olhos e realmente crer que ele viveu uma vida reta, viveu uma vida confiando em mim. É uma pergunta que o Senhor faz para mim e para você. Então ele vai trazer essa coroa. E essa coroa, ele fala para quem que é. A coroa, o Senhor prometeu a todos os que o amam. Então, se você ama a Deus, você pode tomar posse dessa promessa. O que ama o Senhor faz a sua vontade. O que ama o Senhor não mede esforços, abre mão de algumas coisas para receber tudo que Deus tem preparado. Isso é uma das coisas que o Senhor tem feito e fará, né, na nossa vida todos os dias, porque o Senhor ele nos derrama milagres todos os dias. De nós estarmos aqui é um milagre. Nossos filhos estão cuidados, né? Nós estamos com a barriguinha cheia, problemas todo mundo tem, né? Mas nós não temos nada de reclamar, porque o Senhor ele está conosco, ele nos livra. E não se esqueça, ele livrará nós de todas as tentações, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, queridos. E realmente é exatamente isso. Não existe vida sem tentação. E quando nós lemos a epístola de Tiago, ela fala exatamente sobre isso, o propósito das tentações. Jesus, ele foi tentado. Nem o próprio Jesus ficou ausente de ser tentado, pois ele também foi tentado pelo diabo no deserto. Por isso eu quero ler com os irmãos o verso 13 na sequência. Diz assim: ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem André, ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha só o tremendo. Então, queridos, nunca imagine que Deus ele é o tentador. Pelo contrário, a Bíblia é explícita nos dirigindo e apontando
sustenta é o diálogo. Mas agora, preste bastante atenção, porque tem uma palavra libertadora para a tua vida hoje. A Bíblia diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é muito importante, queridos, porque não existe nenhum ser que passou aqui por essa terra que não passou pela experiência da prova, pela experiência das provações. E essas tentações que vêm na nossa vida, essas provações, elas vêm com um propósito, para que eu e você venhamos a enxergar a nossa missão. Enquanto nós não enxergarmos a nossa missão, muitas tentações elas vão em volta, são um círculo vicioso. Por isso que muitas pessoas nunca mudam. E a palavra de Deus, ela veio para mudar. Jesus, ele desceu do céu para mudar a minha e a tua história. Jesus, ele veio para ser um divisor de águas, para que a minha vida fosse uma antes de Jesus e uma depois de ter um encontro com Jesus. Por isso que qual é a coroa da vida? Né? Aquele que suportar com perseverança as tentações, então herdará o reino dos céus. Né? Então é para lá que nós temos que buscar. Os nossos pensamentos, nós temos que pensar nas coisas que são do alto, não das coisas da terra, não daquilo que são terrenas, porque, irmãos, nós não somos da terra, nós vivemos temporariamente nessa terra, passando por propósitos, justamente para vencer todos eles em Cristo Jesus. Agora, quando você passa por esses propósitos, você conhece qual a sua missão. Hoje eu entendo por que eu sou escolhido como pastor, porque tantas coisas que eu passei na vida, tantas dores, tantas lutas, hoje eu entendo porque nunca na minha vida eu imaginei que um dia eu iria ser um pregador da palavra de Deus. Eu não nasci com a Bíblia na mão, né? A minha estrutura familiar me concedeu sonhos também. E o que eu sonhava? Ser empresário, ser honesto, trabalhador, um bom pai, era isso. Mas foi além, né? Os meus sonhos que eu achava que eu tinha alguns, foi além. Por quê? Porque foi tentação, prova acima de prova e tentações, tudo com o objetivo: me tirar do céu, me tirar a salvação, me arrancar Deus. E se o homem não tiver Deus, ele não tem nada. O homem pode ter Ferraris na sua garagem, pode ter ouro, prata, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada. E a pessoa que tem Deus, ele tem uma missão, ele sabe aonde vai chegar, meu irmão. E o nosso destino é céu, o nosso destino é o reino da glória, o qual nós servimos, o rei da glória. E é por isso que eu quero lhe dizer nesta noite, meu irmão, essa tentação, essas situações que estão passando para você, não é motivo para você se entristecer, é motivo para você se achar em Deus, é motivo para você se encontrar em Deus e saber qual é a tua real missão, porque o nosso caráter vai sendo forjado. Entendeu, irmãos? O povo hebreu sofreu tanto que chegou um momento que eles agora tinham um caráter. Pode bater, pode me deixar sem comer, mas o meu caráter, ele é sólido. Eu servirei somente a um Senhor e Deus. E por isso que quanto mais eles apanhavam, mais eles cresciam. Quanto mais prova eles passavam, mais santos eles ficavam. Queridos, não ande na contramão da palavra de Deus, porque se você andar na contramão da palavra de Deus, você não vai ter vida, você só vai existir. A vida é muito diferente. Por isso que muitas pessoas dizem com os olhos brilhantes, porque aquele brilho não são os olhos dela, não são olhos humanos, mas a luz de Deus que brilha dentro das pessoas. E elas dizem assim: a minha vida foi mudada.
Deus me transformou, eu sou verdadeiramente um novo homem. Eu não quero mais este mundo, eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia no mundo, porque os meus valores são outros. A minha vida agora está baseada num reino que não é da terra, num reino que é incorruptível, num reino que não balança, num reino que é firme. Por isso que ninguém mais pode nos matar, por isso que ninguém mais pode nos roubar, porque nós já perdemos tudo aqui nesse mundo, mas ganhamos a eternidade, nós ganhamos o céu, queridos. Você consegue entender isso? Olha só, Mateus no capítulo 4 nos fala sobre a tentação de Jesus. Olha o propósito e a missão, se não fica claro pela revelação do Espírito Santo. A primeira vez que eu prego isso, o Senhor está mostrando aqui. Qual foi a primeira tentação no deserto? Quando o Espírito levou Jesus a ser tentado pelo diabo no deserto. Ou seja, foi necessário que Jesus também passasse pela tentação, pela provação, passasse pelo deserto, para que ele viesse entender o seu chamado. Jesus, ele tinha 30 anos de idade quando ele passou pelo deserto, e o diabo diz assim: se tu és verdadeiramente filho de Deus, ele tenta nos confrontar, para deixar você com dúvida, para você ter dúvida do que você é, e você é valoroso, você é valente, você é cabeça, você não é cauda, você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você é um abençoado, e é isso que você precisa reter na sua vida. Quando nós descobrimos o que nós somos em Deus, irmãos, ninguém mais nos para. 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos mais atingidos, não é levantes, não é armadilhas do diabo, não são tentações que faz você paralisar, porque ninguém pode calar um verdadeiro adorador. Ninguém calou Paulo, mesmo que preso, ele pregava para as igrejas. Tiago aqui pregava para as igrejas. Nós pregamos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, e é por isso que vem os levantes, é por isso que vem os confrontos. Mas quantos virem, melhor, irmãos, porque mais fortes nós seremos, porque a Bíblia diz isso, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha o propósito. Qual que é a primeira tentação? O diabo fala assim: se tu és verdadeiramente filho de Deus, faça-se com que essas pedras se tornem em pães. Jesus venceu a tentação. Ele não fez com que aquelas pedras se tornassem em pães. Ele poderia fazer. Ele era o Filho verdadeiro de Deus, mas ele não caiu na armadilha do diabo. E sabe qual é o resultado disso? Ele achou a sua missão. Ele não transformou pedra em pão, porque ele é o pão da vida. Ele é o próprio pão. Aleluia. Você consegue entender isso aqui? Até Jesus, até Cristo entendeu a sua missão. A segunda tentação, qual foi? O diabo diz assim: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, se atira do pináculo do templo, porque o Senhor teu Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Jesus não pulou, Jesus não obedeceu o diabo. E sabe qual era a missão? Deus dá ordem aos seus anjos, porque Jesus, ele é maior do que os anjos. Jesus é quem dá ordem aos anjos. Olha a cilada que o diabo estava querendo que ele fizesse. Mas a terceira e a última tentação, porque tudo é três. Deus é Deus trino. A vida tem início, meio e fim. Vai ter um fim, meu irmão. Por isso, a pastora Helene leu aqui que alegre-se o homem humilde e o rico na sua insignificância. Porque, irmãos, a insignificância pode perder a riqueza, pode perder isso, pode perder aquilo, mas você não vai perder teu caráter, você não vai perder Deus. O rei Davi, que foi o pai de Salomão, o homem mais rico deste mundo, imagina quanto dinheiro ele tinha. E depois que ele pecou, depois que ele caiu em tentação, mas ele se arrependeu, ele olhou para o céu e disse para o Senhor: Senhor, pode me retirar tudo, mas não ausente do meu teu espírito. Pode me tirar tudo. Sabe
Ele só quer fazer uma coisa com você. Preste atenção nisso, muito forte. Deus busca. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Que nós somos, irmãos. Nós somos espíritos que voltaremos para Deus. O Senhor não está procurando uma carne, irmão, um espírito, a sua essência genuína, o âmago da tua alma. E adore a Deus em espírito e verdade, porque o Senhor conhece os seus adoradores. Deus sabe quem o serve e quem não o serve, irmãos. E não é a aparência, não é a profundidade, não é a altura, não é a riqueza, não é a cultura, mas o Espírito que nele está, que testifica nele que ele é filho de Deus. Porque é o Espírito do Senhor que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós não caímos nas armadilhas do diabo. E qual foi a terceira tentação então? Veio uma negociação, irmãos. Presta atenção nisso. Veio uma negociação. Com esse cara não tem jeito. O irmão Wilson não tem jeito. O Zé Mário não tem jeito. O Fernando não tem jeito. O Thomas não tem jeito. O João Batista não tem jeito. O André não tem jeito. Então agora eu vou pegar nas. Vem cá. Se prostrares perante a mim, se tu me adorares, eu te darei tudo. Olha, tudo é teu, tudo vai ser teu, riqueza, poder, tudo que você quer. Só que você tem que me adorar, você tem que me buscar. E as pessoas enganadas estão adorando ao diabo, porque estão buscando essas oferendas malignas, que é tudo que existe no mundo, que ficou maldito. Porque depois que entrou o pecado no mundo, o mundo ficou maldito. E a maldição só é quebrada em Cristo, quando Cristo quebrou a maldição na cruz do Calvário. Aí eu te digo, o que Cristo fez? Ele disse: retira-te, Satanás, porque só ao Senhor meu Deus eu prestarei culto. Aleluia. O que ele estava dizendo aqui? Aquele que perseverar até o fim obterá a coroa da justiça. E quando Jesus entendeu o seu propósito, falou: retira-te, Satanás, porque só o Senhor meu Deus eu prestarei culto. Hoje a palavra de Deus fala para mim e para você que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus ele é o Rei dos Reis, que Jesus ele é o Senhor dos Senhores, que só Ele será adorado. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Entendeu, irmãos? Ele entendeu a sua missão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você entendeu a sua missão? Quanto tempo mais você quer ficar sofrendo? Quanto tempo mais você quer ficar enganado? Então basta agora. Não é daqui a pouco, não é vou pensar, não é amanhã, não é 2024, não é a semana que vem, é agora, é já. Porque o que a igreja liga na terra, o Senhor liga nos céus. O que a igreja desliga na terra, o Senhor também desliga. Aí ele diz aqui, no outro versículo, no verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa vai atrás de seduz. Isso aqui é muito forte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Meu Deus. Satanás ele foi lá e levou as palavras para Cristo. Satanás ele leva as palavras para você. Ele sopra no teu ouvido. Mas você é tentado pelas próprias cobiças, porque aonde está o teu tesouro ali no teu coração? Qual é o teu tesouro? É a tua cobiça. É a tua cobiça. Satanás ele é um atrativo, ele é um instrumento para fazer com que você caia, se perca na sua própria cobiça, porque ele não pode com você. Você está bloqueado, você está
blindado pelo poder do Senhor. Mas se você cair na sua própria cobiça, se você escolher as coisas falsas que esse mundo tem a oferecer, trocando para adorar o verdadeiro Deus, então a Bíblia é clara, no verso 14: quando essa o atrás e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. A criança nasce. O filho de Betseba, como Davi, nasceu fruto do adultério. Não era para ter acontecido aquilo, mas aquele filho morreu. Deus reverteu a vida dele mesmo. Parece loucura que eu vou dizer, mas Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Aquilo que era fruto de um adultério, aquela criança que morreu, aquilo que era para azedar o caldo, aquilo que era para dar enterro, aquilo que era para dar morte, aquilo que não era para nunca mais se levantar, o reinado foi levantado. Salomão foi o maior rei que teve, com o maior templo, com a maior grandeza, com a maior riqueza, com a maior sabedoria. E Davi ficou com a mulher com Betseba. Porque, queridos, por incrível que pareça, quem ama primeiro é Deus. Deus ele é amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Você já percebeu que muitas vezes você acha que você ama uma coisa e depois você ama mais? Porque não é amor, é paixão. São coisas que passam. O amor não passa, jamais acaba. Por isso que Deus está buscando verdadeiros adoradores do adoro do Espírito e da verdade. Eu queria deixar essa mensagem muito clara com vocês, mas com este tema, este título, dizendo o seguinte: toda tentação, todas as lutas, todos os propósitos, tudo isso que você está vivendo, Deus não é culpado, mas Deus está permitindo sim. É lógico que Ele está permitindo. Você está chorando, está doendo, está sofrendo, e Deus está permitindo? Sim, Ele está permitindo. Mas tem um propósito maior nisso. É você encontrar a sua missão, é você encontrar o seu chamado, é você encontrar o que é de mais de valor no teu vida. Se lembra da parábola das pedras, na fazenda do homem rico, que quando encontrou a verdadeira pedra, vendeu tudo que tinha na vida para ter. Então, quando você encontra Jesus, não tenha medo de perder. Ah, pastor, mas eu não vou mais poder fazer isso, não vou poder. Pelo contrário, o diabo fala isso para você. A palavra fala que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Aleluia. Então, quanto mais em Deus, mais eu posso. Eu posso vencer a minha cobiça. Eu posso ter caráter e olhar para Deus e falar assim: maldito todos somos. Porque o que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. O que eu quero pensar, eu acabo não pensando. Do que ser um hipócrita e querer mentir para o próprio Deus, porque já está envolto na armadilha do diabo, porque já está adorando o que o diabo está oferecendo. Então não negocie. Não existe negociação. A tua missão, a tua vocação não tem preço. Uma única alma vale mais do que o mundo todo. Simples assim. Jó, você vai morrer tranquilo. No eu vim, eu voltarei. Paulo,
Você vai para Jerusalém e vão te matar. Um dia eu vou ter que morrer mesmo, mas já morri por vontade própria, já morri para viver para Cristo. Agora Jesus foi diferente. Jesus assim foi diferente. Enquanto não se achava ninguém neste mundo que poderia pagar o preço pelo meu e pelo teu. Aí Jesus então disse assim: Pai, envia alguém que pertenceu ao céu, e ele mesmo morreu não por ele. Ele morreu por todos. Ele morreu por nossa ação, pelo pecador, pelo adulto, pelo ladrão, por aquele que quer mudança hoje. Foi por isso que morreu hoje. Ninguém consegue invalidar a morte de Jesus. Viva isso, viva isso. Está acabando o tempo, Deus. Estou com o relógio, está acabando o tempo, Deus. Você acha que você vai viver mais quanto tempo? Se eu viver 100 anos ainda, é muito pouco tempo diante daquele lugar. Mas eu já estou cansado. Abraão disse que o corpo dele estava amortecido já. Mas ele, a fé dele, ele creu contra a esperança. Ele permaneceu na fé, ele resistiu. Então aconteça o que aconteceu. Resista para nunca sair da presença do Senhor. Porque quem sai da presença do Senhor é devorado, vivo. Porque o inimigo, o diabo, ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha, esperando você abrir por dentro, você abrir a porta da tua cobiça, para que ele entre com a aliança e venha matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, porém, eu vim para dar vida e vida em abundância. João 10:10. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Você que quer uma mudança de vida agora, chega. Você que disse assim: Senhor, eu quero descer do mundo, para agora tudo. Porque Deus ele para o sol, ele para, ele é o Senhor do tempo, ele é o Kairos. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, para conosco agora. Senhor, Tu és o Deus que sonda os corações, Tu és o onipotente, o onipresente, o onisciente. E Tu sabes, Senhor, aqueles que são verdadeiros na vontade de Te servir. Porque ninguém consegue Te servir plenamente estando em carne. Porque muitas são as aflições do justo, mas Tu sabes o coração que deseja Te buscar. Aqueles que jamais Te largarão, aconteça o que acontecer. Aqueles que querem nesta noite, neste momento, fazer um pacto, uma nova aliança com o Senhor, meu Deus Santo Santo, recebe essas vidas agora, recebe esses homens de Deus, recebe essas mulheres de Deus agora, no nome de Jesus, e transforma a história deles, transforma. E assim como Jesus fez, o Senhor disse que aquele que crê em Jesus faria também obras maiores. Por isso, no nome de Jesus, eu repreendo agora Satanás. Retira-te daqui, Satanás, porque só o Senhor meu Deus eu prestarei culto. Retira-te das famílias, dessas casas que recebem essa oração agora. Eu ordeno em nome de Jesus, porque só a Jesus nós serviremos, só ao Senhor nós adoraremos, porque Ele buscou os verdadeiros adoradores que os buscariam em verdade e em espírito. E eis aqui a verdade, e em espírito buscamos ao Senhor com toda a verdade, com toda a veracidade da nossa vida. Por isso recebe agora o poder de Deus sobre a tua vida, Senhor, em nome de Jesus, envia os anjos, na ordem aos anjos agora, Pai, que haja assim um massacre no segundo céu, no mundo espiritual, que caia por terra agora, Senhor, a retaliação, os ataques, as enfermidades, e que agora no lugar venha recheado de milagres, de virtudes do Espírito Santo.
Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, a minha vida está mudada. Diga para o Senhor: Senhor, a minha vida está mudada, porque o Senhor mudou a minha vida. Eu aceitei a liberação. Faça-se em mim a tua vontade. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquem em paz, irmãos. Até domingo, se Deus nos permitir. E dia 23 de dezembro, no sábado, nós estaremos aqui celebrando, fazendo um culto de ação de graças ao 23º ano deste ministério. Um beijo no coração de todos. Vamos em paz.